bem-vinda. Hoje o nosso tema será o básico que funciona para mulheres com mioma. Bom dia para vocês que estão entrando. Então hoje a nossa live vai ser para falar sobre atitudes que a gente deve ter no dia a dia e que vão impactar positivamente na nossa saúde, tá? Vou esperar as pessoas entrarem para a gente poder iniciar. Dá uns minutinhos aqui e aí a gente já começa. Bom dia. Mas é claro, depois que a gente terminar, né, depois que eu falar o conteúdo que eu separei aqui para passar para vocês, vocês podem deixar as perguntas nas caixinhas, tá? Na caixinha aí, no balãozinho, que aí no final da live eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá bem? Bom, meninas, eu tenho como proposta sempre estar aqui ao vivo com vocês falando sobre alimentação e eu vejo que as pessoas tendem a dificultar a alimentação saudável e muitas das vezes não fazem o básico porque acham que é muito difícil de ter uma alimentação, uma rotina saudável. E eu quero desmistificar isso para vocês. Eu quero mostrar para vocês que o básico, sim, o básico funciona e a gente precisa entender que cada uma tem um momento, tem um início, tem um ponto de partida. Umas já estão mais avançadas, outras talvez estejam começando exatamente do zero. E o que eu quero mostrar para vocês é que começar do zero funciona. Fazer pouquinho todos os dias funciona. O que não funciona é não fazer nada, né? É continuar cometendo os mesmos erros, continuar com medo de mudança, né? O medo da mudança. Então eu quero que vocês entendam que a gente tem que começar, partir do simples. Não é ficar com medo e se privar de começar uma alimentação saudável porque a pessoa tem medo de achar que a alimentação saudável é cara, é difícil de fazer, que não é para ela, que a alimentação saudável é muito difícil, é muito elaborada, e não é. O básico, ele vai funcionar. Imagino que vocês que estão aqui agora comigo são mulheres que têm mioma ou que já tiveram mioma, né? Eu sempre falo que eu trabalho com 3 grupos. Mulheres que têm mioma e têm muitos sintomas, seja o sangramento, seja o estufamento abdominal, a constipação, as dores pélvicas bem fortes, e aí às vezes o sangramento fazendo com que essa mulher tenha anemia. Não sei se é o caso de vocês que estão aqui, inclusive se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Tem aquelas mulheres, ontem mesmo eu atendi 3 pacientes com mioma que não têm sintomas, mas que elas resolveram buscar o acompanhamento justamente para que esses miomas não cresçam. Uma delas, inclusive, é irmã de uma outra paciente minha que passou por uma cirurgia, então ela também tem mioma e querendo evitar passar pela cirurgia, né, para não precisar de um tratamento mais agressivo, talvez, ela resolveu já se cuidar. Ela tem um mioma bem pequenininho que não causa desconforto, mas ela já está cuidando. E também tem aquele grupo de mulheres que já operaram, né? Inclusive eu me enquadro nesse grupo, fiz uma cirurgia que foi maravilhosa para minha saúde, mas eu não pretendo fazer uma nova cirurgia, então eu cuido. Então eu costumo dizer que são esses 3 grupos de mulheres que precisam se cuidar: as que têm miomas com sintomas, as que têm miomas sem sintomas e as que já operaram. Por quê? Esses miomas, né? Quando a mulher tem mioma, ela pode voltar a ter novos miomas, porque ela tem uma predisposição a ter miomas. Então temos que cuidar. E eu não quero ninguém aqui, né, com aquela síndrome da autossabotagem. Não vou me cuidar porque eu não posso fazer o perfeito. Ontem mesmo tinha um comentário lá no meu YouTube de uma pessoa dizendo assim: porque eu tava comentando sobre tirar o refrigerante e colocar água com gás. Mas o Dr. Rei disse que água com gás não é saudável. Falei uma que o Dr. Rei não é nutricionista, né? Bom, mas vamos lá. O que é melhor? Uma pessoa que ela é viciada no gás e ela consegue se adaptar à água com gás e ela tira o refrigerante, então ela bebe água com gás e tira o refrigerante, do que ela continuar
enchendo o organismo dela de açúcar e de conservantes e de substâncias tóxicas que estão no refrigerante. Então é isso. Existe um mundo ideal e a gente está aqui para falar do mundo real, tá? O mundo real que mulheres com mioma devem iniciar e que funciona, tá? O Brito está perguntando quais são os sintomas. Entrei agora, poderia repetir? Os sintomas que mulheres com mioma costumam ter: dores pélvicas, cólicas, estufamento abdominal, muito sangramento, tá? O sangramento, o fluxo menstrual muito intenso é um dos maiores questionamentos e a mulher acaba tendo anemia, tá? Esses são uns dos sintomas que mais acometem. É claro que existem, né, variações, mas de um modo geral esses são os grandes sintomas que acometem mulheres com mioma. Bom dia, Vanessa. Então vamos lá, vamos começar. O básico que funciona. Eu queria, antes de entrar nas questões que eu quero que vocês comecem a fazer no dia a dia de vocês, queria mostrar para vocês, falar para vocês sobre um tema, sobre hábito e saúde. O que seria hábito, né? Hábito, eu vou até ler, tá? É um comportamento repetido de modo regular, que aos poucos se torna parte da rotina. Então, para vocês, seja a mudança mínima que, por exemplo, acordar e beber água. Para isso virar um hábito, esse comportamento tem que ser feito regularmente, até que entre na rotina de vocês. E é isso que eu bato na tecla. A gente tem que fazer até virar hábito. Por quê? Se você tem aqui 30, 40 anos, talvez você tenha 30, 40 anos fazendo uma mesma atitude. Vamos imaginar que você está há 30 anos comendo errado. Bom, para você mudar, não vai ser de um dia para o outro. Você precisa fazer com que essa alimentação saudável seja hábito. Como é que ela vai virar um hábito na sua vida? Se você fizer isso todo dia. Então é o mínimo, é comer uma fruta, por exemplo. Todo dia, e isso vai fazer parte da sua rotina. A partir do momento que isso faz parte da sua rotina, isso vira um hábito, tá? Então é isso, o hábito, para fazer mudança, tem que fazer todo dia até virar hábito. Não adianta vocês começarem a pesquisar isso e aquilo, e é dietas com nomes, é dieta da lua, é dieta da sopa, é dieta low carb, é jejum intermitente, de um dia para o outro. Você fazia uma comida, você tem uma vida toda errada, né? Vamos imaginar que uma alimentação toda errada. Aí no dia seguinte você pensa, eu vou mudar, vou passar a ir para academia 5 vezes na semana, 2 horas por dia, eu vou fazer uma alimentação, não vou mais comer açúcar, não vou tomar mais leite, não vou beber refrigerante, não vou mais beber cerveja. A partir de amanhã eu sou uma nova mulher. Quem conseguir seguir essa mudança drástica por 15 dias vai estar no lucro. Por quê? Porque você não conseguiu fazer com que isso seja um hábito. E são muitas mudanças de uma vez só. Então a gente precisa de adaptação. A gente precisa ir aos poucos. O nosso organismo, ele precisa ser motivado. O nosso cérebro precisa estar motivado. E como é que a gente fica motivada? Observando mudanças, né? Fazendo com que aquilo seja algo positivo para a nossa vida. Então, para ser positivo, para você adquirir essa mudança e virar um hábito, não pode ser drástico, não pode ser uma mudança absurda de um dia para o outro, tá? Vamos devagar. Não queira virar uma atleta de um dia para o outro. Tem que ser com o tempo. A mesma coisa com a alimentação saudável. Não queira ser uma mulher com hábitos impecáveis de um dia para o outro. Você precisa ir aos poucos, tá? Saúde, né? O hábito é aquela ação que você faz rotineiramente, com frequência, até virar rotina e se encaixar no seu dia a dia, e aí virou hábito. E a saúde? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas não ter doença. Tem gente que acha que ser uma pessoa saudável é única e simplesmente não ter doença, né? Ah, eu não tô doente, então eu sou saudável. Não. Para você ser saudável, isso considerado pela Organização Mundial da Saúde, você precisa estar bem fisicamente, claro, mentalmente e socialmente, né? Por que socialmente? Não adianta você estar inserida num contexto de amigos, de
colegas de trabalho, de profissionais que fazem mal para a sua saúde, aquelas pessoas com energias negativas. A gente precisa estar perto de pessoas que tenham as mesmas energias, que tenham os mesmos propósitos que a gente, né? Por isso é importante a gente estar perto de quem quer a mesma coisa que a gente. Por quê? Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então você ter hábitos saudáveis e estar perto de pessoas que todo mundo come porcaria, vai ser muito mais difícil para você manter esses hábitos saudáveis. Então é importante você, né, tentar puxar o marido, tentar puxar a mãe, o pai, a família, os amigos, os colegas do trabalho. É normal eu ter pacientes que estão mudando hábitos e elas começam a levar, né, para o trabalho a marmitinha, o chazinho para beber à tarde. E o que elas relatam para mim? Que todo mundo inicialmente fala, ai, que maluquice, que palhaçada, né? As pessoas às vezes não valorizam o sacrifício do outro porque elas não podem fazer aquele sacrifício por elas. E aí depois de um tempo começa a ver a pessoa saudável, começa a ver a pessoa mais disposta, mais magra. E aí o que as pessoas começam a fazer? O que você tá fazendo? Essa dieta aí que você faz é o quê? E essa nutricionista que você vai, ela é da onde? Por quê? Porque as pessoas começam a observar que a mudança, o bem-estar é notório no outro. E aí a pessoa fica intrigada, fala, vale a pena, né? Vale a pena eu trazer minha marmita, vale a pena eu comer uma salada, eu beber um chazinho. E aí algumas relatam que o ambiente de trabalho fica mais saudável, porque a outra começa a beber o chazinho, começa a experimentar o bolinho saudável que ela levou, e aí passa a gostar também e pede a receita, e começa a pesquisar na internet receitas saudáveis. E aí o ambiente de trabalho, que normalmente é aquele local onde todo mundo leva quitute, leva bolo cheio de açúcar, começa a ser algo mais prazeroso, e um vai motivando o outro. Então é isso, tá? É sobre isso. É sobre você estar inserida num contexto de pessoas que facilitem, que te ajudem. Bom, e aí a gente tem aqueles pensamentos sabotadores, né? Inclusive, numa pesquisa, ela não é tão recente, foi feita em 2017. E aí, nessa pesquisa, foram entrevistadas 2.400 pessoas. Dessas pessoas, falando sobre hábitos saudáveis, sobre mudanças, né? 57% delas diziam que era a falta de dinheiro que impedia elas de ter hábitos saudáveis. Porém, muitas das vezes, essas pessoas que dizem que não tem dinheiro para comprar comida saudável, elas gastam dinheiro todo final de semana com cerveja, com bebida alcoólica, elas gastam dinheiro com extensão de cílios, com unha postiça, né? Se for homem, às vezes fumando. Então, assim, as pessoas dizem que não tem dinheiro, mas gastam dinheiro com outros itens que poderiam ser retirados e colocado hábitos mais saudáveis. Às vezes a pessoa não quer pagar uma academia, mas gasta por mês fumando muito mais do que ela pagaria numa academia. Às vezes ela fala, comer orgânico é caro, mas ela tá lá com a unha dela impecável, enorme, que às vezes não dá nem para lavar uma louça. Ela tá lá com a extensão de cílios dela em dia, que é caríssima, e que cada dia você tem um cílio lá perdido, seu dinheiro vai indo embora, quando você dorme o cílio vai caindo. Então, assim, a gente tem que priorizar o que a gente quer. Não tô dizendo que ninguém tem que fazer unha postiça, que ninguém tem que colocar cílios, não é isso. Mas às vezes a gente reclama muito e não observa o que a gente pode ajustar na nossa rotina, né? Tirar um cigarro, que é um absurdo de dinheiro que a gente gasta, vai fazer bem para a saúde e vai fazer você ter dinheiro para gastar com outra coisa, né? Então, nessa pesquisa, 37% dizia que não conseguiam resistir aos alimentos pouco saudáveis, né? Que a dificuldade delas terem hábitos saudáveis era porque elas gostavam de comer besteira o tempo inteiro. Bom, outras 36% alegaram falta de tempo, diziam que não tinham tempo. Mas aí eu digo algo que eu sempre ouvi da minha mãe: tempo é prioridade, né? Todo mundo aqui tem 24 horas no dia. Uns vão usar essas horas dormindo mais, outros dormindo menos, uns vendo mais TV, outros preparando uma comidinha saudável e com isso tendo menos tempo para ver TV. Então é isso, tempo é prioridade. A gente precisa refletir sobre o que a gente quer. Refletir sobre o que a gente quer, pensar o que vai ser bom pra gente fazer no nosso dia e organizar
os nossos hábitos dentro do horário que a gente tem disponível. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho pouco tempo? Tenho pouco tempo. Mas nesse pouco tempo eu vou deixar 20 minutinhos para fazer uma atividade, eu vou preparar minha comidinha para levar saudável, eu vou higienizar uma fruta, é prioridade. E vou deixar talvez de ver televisão durante a semana, vou gastar esse tempo cuidando da minha saúde, tá? E 28% dessas pessoas, né, diziam que era difícil, achavam que era difícil mudar hábitos, mas não sabiam explicar o motivo, tá? E por que eu tô trazendo isso aqui? Por quê? Porque a gente ter uma vida que não é saudável, a gente comer besteira o tempo inteiro, não fazer atividade física, faz a gente ganhar peso. O ganho de peso, comer errado, é fator de crescimento para mioma. E nós, mulheres com mioma, não queremos miomas crescendo. A gente não quer ter uma vida dificultada por conta dos miomas. A gente tem que aprender a conviver com eles e quem sabe até diminuir. Eu tenho inclusive postado aqui, né, pacientes, alunas que têm mudado hábitos e vêm adquirindo benefícios na vida e até mostrando nos exames redução do tamanho dos miomas. Então, independente de tamanho de mioma diminuir, o importante é vocês terem qualidade de vida, é terem uma vida saudável, porque comer bem não vai te causar prejuízo em nada na sua vida. Você vai comer bem, vai melhorar os seus miomas, vai melhorar, né, os sintomas ruins que os miomas te trazem e também vai melhorar, talvez, um colesterol que esteja alto, um triglicerídeo alto, uma insulina mais aumentada, uma glicemia descontrolada, né? Então, a saúde como um todo vai ser melhor. Então, se cuidem, tá? E aí, agora a gente vai, né, pros passos básicos que funcionam. Atividade física, eu sei que isso é muito difícil para muitas pessoas, porque se sentem desmotivadas, se sentem cansadas, sem tempo, e até às vezes, sim, eu falo para todos os tipos de pessoas, tem muitas que não têm o dinheiro para pagar uma academia, mas você não precisa pagar uma academia. Vamos começar fazendo o basicão lá, ó. Se você não tem uma academia, se você não gosta, você pode, todo mundo hoje em dia tem acesso à internet, você pode pesquisar na internet vídeos de atividades que você pode fazer em casa. Você pode deixar no trabalho ou em casa de ir de elevador, subir e descer e de escada. Isso já faz diferença. Se todos os dias você, ao invés de subir 10 andares de elevador, sobe 5 e os outros 5 vai de escada, quem sabe mais pra frente, inicialmente você começa assim, depois você aumenta, sobe os 10 de escada, sobe e desce 2 vezes no dia, já tá bom, né? Andar a pé, às vezes a gente hoje em dia tem a facilidade de tudo que é pegar um transporte, tudo, ou pega um ônibus, ou pega um Uber, enfim, pega um desses aplicativos. Vamos passar a 1 quilômetro, 2 quilômetros, anda a pé uma parte, depois pega o transporte, se for um caminho bem longo, faz uma caminhada no final de semana. A gente esquece que o final de semana, né, a gente tem 2 dias, o sábado e o domingo, que podem ser utilizados também para atividade física. Muitas pessoas falam, Thaís, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo porque eu acordo muito cedo, chego em casa muito tarde, não dá para eu fazer nem esses 20 minutos aí que você está me dizendo. Mas e o final de semana? A gente tem 2 dias que você pode fazer. Então, se você não faz atividade física em momento nenhum, incluir essa atividade física 2 vezes na semana já é melhor. É aquela questão, a gente não pode o perfeito, vamos fazer o que é possível, né? O possível está sendo incluir atividade física 2 vezes na semana? Ótimo! Faça essa atividade física 2 vezes na semana. Não deixe de fazer 2 vezes na semana, porque você não pode fazer a semana inteira, tá? Comece! Depois você vai sentir os benefícios da atividade física e você vai arrumar um jeito de fazer pelo menos mais um dia durante a semana. Aí você já tem 3. Olha que maravilha, você não tinha nada. Agora você tá fazendo 2 vezes, que é o final de semana, e depois você vai incluir mais um dia durante a semana. Então é isso. Faça atividade física, caminhe, ande de bicicleta, ande a pé, né? Ande de escada, tire o elevador. São coisas simples que vão fazer você sair do sedentarismo, tá? Outra questão que é simples também,
Muitas pessoas usam, né, doces na sobremesa, ou é o chocolate, ou é uma bala, ou é a sobremesa, uma torta. Experimenta incluir nessa sua rotina a fruta, né? Às vezes você não come fruta em momento nenhum, e tem frutas que super combinam com a sobremesa. É um abacaxi, é uma laranja, é uma tangerina, leva pro trabalho, tá no self-service, às vezes tem lá cortadinho abacaxi, tem lá cortadinho kiwi, morango, pega uma fruta e olha que maravilha. Quando a gente come fruta depois do almoço, essa fruta, se ela for rica em vitamina C, ela vai ajudar na absorção do ferro da sua comida. E vamos pensar aqui, toda mulher, né, que menstrua, ela tem uma eliminação de sangue por mês, e esse sangue inclui ferro, então você perde ferro todo mês. A mulher que menstrua e tem um fluxo menstrual muito intenso, ela perde muito ferro. Por isso, inclusive, que muitas mulheres são anêmicas. Eu sei disso porque eu fui uma mulher muito anêmica. Então, você usar de benefícios da alimentação para absorver mais a comida, o ferro da comida é melhor. Porque, entendo, eu já falei isso aqui algumas vezes, não é tudo que a gente come que a gente absorve, nem suplemento. Não adiantem vocês pensarem, mas é o suplemento ferro. Não é todo o ferro que você usou da suplementação que vai ser absorvido pelo seu corpo. Muitas do que a gente come, dos nutrientes, são eliminados. O nosso corpo não absorve tudo, então a gente tem que ajudar o nosso corpo a absorver. Então, quando você come uma fruta cítrica, você está ajudando. Então, faz isso durante a semana. Para de comer sobremesa, para de comer o chocolate, que inclusive atrapalha a absorção do ferro, e vai comer uma fruta. E aí, deixa a sobremesa para uma ocasião especial, né? Por um final de semana. E ainda pode pedir a sobremesa e dividir com o marido, com a amiga, com a mãe, com o pai, com o filho. Então, não façam rotina a sobremesa, a torta, façam rotina a fruta. Que aí você está ajudando na absorção do ferro, você está ingerindo vitamina C, se for uma fruta cítrica, e você ainda está contribuindo, já está ticando lá uma cota de fruta no dia, uma porção de fruta no dia. Bom, um outro ponto é para aquelas pessoas que gostam muito de bebidas lácteas, né, dos iogurtes, troca a bebida láctea. O que é bebida láctea? Bebida láctea são aqueles iogurtes que são com aromatizantes, com açúcares ou com adoçantes, cheio de conservantes, os coloridos, tá? Aquelas bebidas que a gente consegue beber na garrafinha, né? Ou então que a gente come com a colher, que são mais grossinhos e são com muito sabor, eles são chamados de bebidas lácteas. Essas bebidas lácteas, elas não são saudáveis para nenhum tipo de mulher. Para mulheres com mioma também não. Então, se você gosta muito de tomar o iogurte com a fruta, use o iogurte sem sabor. E aí eu dou 2 dicas, tá? Para aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande com o iogurte sem sabor, porque acham ele muito sem gosto, muito azedo, né? Você pode misturar. Pega a bebida láctea, não tira a bebida láctea de início, se você não consegue. Pega essa bebida láctea e mistura. A metade bebida láctea, metade iogurte sem sabor. E aí você vai estar consumindo só a metade da bebida láctea. A outra metade vai ser o iogurte sem sabor. E com o passar do tempo, você vai botando menos iogurte com sabor e mais iogurte sem sabor, né? O iogurte com sabor é a bebida láctea. Então você vai tirando a bebida láctea e colocando mais iogurte com sabor. Perdão, sem sabor, né? Você vai tirando o iogurte colorido e colocando o iogurte branquinho. E seu paladar vai sendo moldado. Vai chegar uma hora que você vai ficar só com o iogurte branquinho. Pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Mas se você conseguir reduzir essa quantidade de iogurte com sabor, né? Com aromatizantes, com corantes, com aditivos alimentares, você vai estar no lucro. A partir do momento que você usa só o iogurte sem sabor, e você quer dar um saborzinho, como é que você saboriza? Com uma fruta, com mel, com granola de boa qualidade, né? Com geleia 100% fruta. A gente tem no mercado, algumas embalagens não são geleias diet não, tá? É geleia que você tem lá escrito atrás,
só geleia, só a fruta. Tem fruta, tem pectina, mas não tem açúcar, não tem frutose, né? Não tem aditivos para deixar aquela geleia mais doce. Então, optem por essas geleias, misturem no iogurte e fica uma delícia. Então, é uma opção simples, você não vai mudar o seu hábito. Se você gosta de tomar sua bebida láctea no lanche da manhã, no lanche da tarde, continue. Só que vai fazendo essa transição, é o básico e que vai funcionar, tá? Eu tô vendo aqui a Derry perguntando se o iogurte grego é saudável. Depende da marca, tá? Se for o iogurte grego que tem leite, fermento lácteo, lactobacilos, né? Tá saudável. Agora, se for um grego que é cheio de corantes, cheio de aromatizantes, não vai ser saudável, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Existem gregos de várias marcas e de várias qualidades. Não são todos os iogurtes gregos que são saudáveis. Tem algumas marcas que são, tá? Eles têm às vezes um preparado de frutas que até tem uma adição de açúcar, mas se você ler lá, os ingredientes são bons. Então, entre você beber a bebida láctea e usar um iogurte grego desse, eu prefiro que você beba um iogurte grego desses. Porém, o ideal de iogurte para você utilizar são iogurtes que tenham leite e fermento lácteo apenas, que costumam ser os ingredientes principais e necessários para estarem num iogurte. E aí você vai usar o sabor desse jeito. Você pode bater o iogurte no liquidificador com uma fruta e ela vai ficar saborizada também. Então é uma dica para vocês irem mudando. Essa de mexer, né, misturar os dois, funciona muito. Eu lembro que eu tinha uma paciente gestante gemelar. Ela usava o iogurte para fazer vitamina e ainda colocava leite em pó nesse iogurte. Ó, quantidade de coisas que ela usava sem necessidade eram enormes. Aí eu falei para ela, experimenta tirar o leite em pó e deixar só o iogurte para você usar. Ela tirou, funcionou. Porque o leite em pó que ela usava tinha açúcar. E depois eu falei pra ela, experimenta misturar. E ela passou a misturar e foi ótimo. Ela disse, Thaís, como não muda, né, o gosto? E depois de um tempo, claro, que ela foi evoluindo nesse processo, ela passou a usar só o iogurte sem sabor com a fruta. Ela começou a gostar, porque o paladar, eu sempre falo, né? O nosso paladar é moldável, então a gente pode fazer com que esse paladar vá sendo alterado pro bem, né? A gente tá num paladar muito viciado no açúcar, você vai moldando e vai trocando os iogurtes que você usa. Então acreditem, funciona, tá? Vocês estão me ouvindo bem? É que eu acho que meu fone tá com algum problema. Estão me ouvindo? Pode me responder aqui, antes que eu continue? Isso, anota as dicas sim, tá? Ótimo. E aí, me respondam, vocês estão me ouvindo? Que aí eu continuo aqui ou então eu troco de fone. Tô achando que o fone... A Evelyn tá dizendo que estão me ouvindo bem. Então tá bom, então vou continuar com o fone sem fio. Meninas, olha, um outro básico que funciona, né? Todo mundo gosta do pão francês, certo? E o pão francês é algo que é muito temido, né? Todo mundo fala, ai, pão francês é o vilão. Bom, o que é importante? Se você é a louca do pão francês, pra você o pão francês é importante todo dia, né? Não tô dizendo aqui que todo mundo tem que comer pão francês todo dia. Mas como o nosso tema hoje é o básico que funciona, eu quero melhorar o seu basicão. O seu basicão é o pão com manteiga? Usa o pão francês com ovo. Usa o pão francês com queijo Minas Frescal, que é aquele queijo branquinho, menos gordura, com a ricota, com a cottage, com uma pastinha de frango. Então, ao invés de você estar usando um produto lotado de carboidrato, sem nenhuma proteína, sem fibra, você pode usar, faz um ovinho mexido com gergelim, coloca nesse pãozinho. Olha, vai estar infinitamente melhor a qualidade desse pão. O índice glicêmico desse pão vai diminuir, porque você incluiu ali fibra do gergelim, você incluiu a proteína do ovo. Então, a partir de hoje, quer muito comer o pão francês, come ele com uma proteína, nada de pão com manteiga puro, tá? E claro, evoluiu, né? Passou por um outro step, já está habituada a comer o pão francês que antes você comia com margarina ou com manteiga.
com uma proteína, a gente pode evoluir. Evolui como? Fazendo alterações. Um dia você tira esse pão francês, coloca um pãozinho integral. Um dia você faz uma mandioca, uma macaxeira, né? Ou aipim, dependendo do lugar onde vocês estão, o termo muda, faz cozida e come com ovinho. Outro dia você pode fazer uma banana da terra cozida para comer de manhã. Pode usar a batata doce cozida, o inhame para quem gosta de manhã. Por quê? Porque não é legal vocês comerem sempre a mesma coisa. E o que a gente faz? Opta pelo prático. Ontem eu atendi uma paciente que está querendo mudar, está super determinada a fazer mudanças. E aí ela é desse tipo, ela prefere não comer nada do que ela sabe que pode dar um gatilho para ela ficar só querendo comer aquilo. E aí ela falou pra mim: Thaís, eu amo pão francês, mas eu prefiro tirar o pão francês, porque se eu comer um dia, isso pode ser um gatilho pra mim, tá? E aí eu digo pra você, se você acha que você não é satisfeita variando, eu sugiro você ficar com o seu pãozinho, mas incluir a proteína. Se você acha que você tem a capacidade de diversificar, você vai fazer o quê? Você vai diversificar. Um dia você vai comer o pão, um dia você vai comer uma crepioca, um dia você vai comer uma batata doce, uma batata inglesa, que não tem problema, o aipim, né? Então, vá variando. Não fique só comendo a mesma coisa, tá? Isso é importante, porque às vezes eu falo assim: olha, você também pode comer o pãozinho integral, o pão de forma de boa qualidade. Aí o que a pessoa vai e faz? Come o pão todo dia, todo santo dia ela vai lá e come o pão integral. Por quê? Porque variar dá trabalho, né? Porque é mais prático chegar lá, pegar dentro do pacote o pão. Só que assim, eu dei a opção, não significa que essa opção ela tem que ser todo dia, porque ela não é a mais saudável possível. A gente tem que sempre buscar e ir variando. Então, a minha sugestão agora em relação ao pão é isso: se você come pão com manteiga, troca e usa um pão com uma fonte proteica. E podendo, vá fazendo alterações. Use o pão, use a mandioca, use a crepioca, faça uma omelete e você vai variando ao longo da semana para você não comer todo dia o pão, o danado do pão. Por quê? Né? Não tô falando do pão só por conta do glúten. Se você é uma pessoa que o glúten não te faz mal, ok. Porém, não sei se vocês sabem, na legislação é permitido sujidades. O que seriam sujidades, né? Asa de barata, pelo de rato, fragmentos de insetos são permitidos nas farinhas. E esses fragmentos de insetos, eles também podem inflamar o nosso corpo, tá? Então, se você todo dia come pão francês, às vezes não é nem o glúten que te faz mal. Pode ser esses fragmentos que são permitidos misturados na farinha, né, que a Anvisa permite, que pode te fazer mal. Ao longo do tempo, você fica usando lá o pelinho de rato, que você não vê, mas está na farinha, que está no pó de café, né, a asinha da barata, o fragmento dos insetos, dos mosquitos, da mosca, enfim, né, o que a gente come tem autorização pela vigilância sanitária de ter determinadas quantidades. Então, a gente está ingerindo esse tipo de sujidade também, que inflama o nosso corpo. Então, variar é bom, tá? Variar é interessante para vocês terem hábitos mais saudáveis. Outra coisa que também é interessante, eu imagino que vocês não usem. Porém, se tem alguém aqui que tá me assistindo ao vivo ou que vai me assistir gravado, que faz o uso de temperos prontos, retirem, meninas, porque isso faz um mal para nossa saúde. Temperos prontos, daquelas marcas lá conhecidas, né? Que vem no tabletinho ou que vem nos pacotinhos. Leiam sempre o rótulo. Por quê? Às vezes vocês vão comprar achando que o tempero é saudável. Só que quando você vai ler, vai ter escrito lá atrás: glutamato monossódico, realçador de sabor, aromatizante, guanilato de sódico, inosinato de sódico, tá? Eu tô lendo aqui porque eu fiz questão de colocar esses nomes para vocês entenderem, ó. Eu tô lendo um rótulo aqui de um produto que ele, teoricamente, seria um tempero com cebola, pimenta do reino, salsa, aí vem condimento preparado de alho, gordura vegetal, condimento preparado de cebola, ou seja, a cebola mesmo não tem, né?
Realçador de sabor. Olha quantos realçadores de sabor tem. Glutamato monossódico, inositato disódico, guanilato disódico e aromatizantes. Tudo isso num temperinho que você poderia substituir por um sal, por uma pimenta, por um orégano, por uma cúrcuma, por alecrim, páprica, né? Então assim, a gente tem tantos temperos bons, o básico, alho, cebola, salsa, cebolinha, né? Que você pode fazer, bater no liquidificador, colocar um pouquinho de azeite, sal, vasilha de vidro, potinho de vidro e congelar. E aí, quando você for usar, você pega esse potinho, raspa na panela, tampa o potinho e guarda de novo. É isso que eu faço. Às vezes eu trituro alho com cebola em casa e fica uma quantidade muito grande. Se eu deixar na geladeira, pode ser que estrague. Eu deixo congelado e dá muito certo. Fica no potinho de vidro. Esse potinho de vidro é exatamente isso que eu faço. Eu raspo com a faca ou com o garfo, aí cai um pouquinho na panela, eu uso. Tampo, boto para congelar de novo. Então é um tempero que tá pronto, mas foi feito em casa, né? E você pode bater junto, se você quiser, hortelã, coentro para quem gosta, salsa, cebolinha. Então assim, temperos prontos, mas saudáveis. Eu tô vendo a Eugênia falar aqui, ó, que ela compra tempero em casa de produtos naturais, que vem desidratado. Ótimo, eu também faço uso desse tipo de tempero, porém, o que é importante? Vocês terem cuidado. Cuidado por quê? Porque nessas lojas de produtos naturais, alguns desses temperos também têm realçador de sabor. Eu sei porque eu já caí nesse golpe, tá? Eu já comprei o lemon pepper e aí, quando eu fui olhar a etiqueta com a descrição dos ingredientes, tinha lá glutamato monossódio. Eu voltei na loja, né? É óbvio que eu não troquei, porque eu já tinha aberto e era a granel, eu joguei fora, eu também não usei, porque era barato, eu não usei. Mas eu voltei na loja depois para comprar outras coisas e eu perguntei, todos os temperos de vocês têm realçador de sabor? E aí a atendente me disse assim, não, os temperos tem alguns que tem, outros que não. Inclusive, eles tinham lá uma etiquetinha que eu não tinha visto, escrito assim, ó, sem glutamato. Então, quando vocês forem comprar tempero em loja de produtos naturais, olhem, perguntem o que tem naqueles ingredientes, porque alguns têm glutamato. Vou até dedurar minha irmã aqui. Semana retrasada eu fui visitar minha irmã e aí eu fui pegar o tempero para fazer alguma coisa, não me lembro o que, na casa dela. E quando eu olhei atrás, nos ingredientes, tinha glutamato no tempero que ela tinha comprado. E eu falei pra ela, Tiele, você sabia que tinha glutamato? Ela, não, Thaís, mas eu comprei esse tempero como sendo saudável, é lemon pepper. Falei, pois é, muitas vezes eles colocam o glutamato. E aí eu falei pra ela, se atenta pra ler, né? E é importante vocês também não ficarem achando que tudo que tem loja de produtos naturais é saudável. Muitas vezes não é. Tá? Então fiquem atentas e sempre olhem, que às vezes vocês podem ser enganadas, né? Estão achando que estão comprando um tempero legal e às vezes ele tem glutamato, tá? Então usar o açafrão, né? Que é a cúrcuma, o alho, a cebola, a cebolinha, o manjericão, o tomilho, a páprica, pimenta vermelha, pimenta preta, pimenta biquinho, o hortelã, orégano, alecrim, tem tanta coisa que a gente pode misturar e fazer um temperinho, tá? Então é isso. Outra questão também, muitas pessoas são muito viciadas no requeijão, né? Requeijão é um alimento ultraprocessado, ele passa por muito processamento, até é o leite que deixou de ser queijo, que passou a ser requeijão, cheio de coisa lá dentro. Passem a consumir a cottage, o requeijão que vocês podem fazer em casa, requeijão caseiro, né? O cream cheese, a ricota. Por quê? Eu sei que o requeijão é gostoso, porém, a maioria deles não é de boa qualidade. Tentem comprar, olhem o rótulo, né? Às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai ser uma qualidade um pouquinho melhor. Ainda assim, não é um alimento que vocês devem consumir todo dia. Então, qual é o básico que vai funcionar? A velha ricota que você compra, que você amassa, que você pode colocar um pouquinho do iogurte natural para fazer um creminho. E aí você coloca sal, coloca orégano, enfim. Saboriza essa ricota e usa, tá? Evita ficar usando todo dia pão com requeijão, biscoito com requeijão. Façam esse outro
simples, que é a ricota, mas que vai funcionar. A cottage também é ótima, saudável, fonte de cálcio, fonte de proteína. Então, usem a cottage, usem a ricota e reduzam a quantidade de requeijão da rotina de vocês, tá? Outra opção que eu até falei no início aqui, que era foi uma crítica de uma pessoa que viu um vídeo meu que eu falei para tirar o refrigerante, reduzir a ingestão de refrigerante e substituir por bebidas gaseificadas, no caso a água. Aí você pode aromatizar com um pouquinho de suco, ou com limão espremido, ou com rodelinha de laranja. Aromatiza essa água e vá perdendo o costume de só usar o refrigerante. Por que eu não falo do suco? O suco, mesmo o suco natural, ele é um alimento rico em carboidrato, né? Fonte de frutose da fruta e com alto índice glicêmico. E mulheres com mioma precisam reduzir o índice glicêmico das preparações. Então, quando você bebe um suco de laranja, mesmo que você não tenha coado, mesmo que você não tenha adoçado, aquele suco está concentrado em carboidrato, porque você usou ali 4, 5 laranjas para fazer um copo de suco, porque quando você espremeu a fibra, ela foi degradada, ela foi quebrada, então esse suco ele vai estar com um índice glicêmico muito alto. Evitem o suco. Para você que tem mioma, para você que quer perder peso, para você que tem diabetes, para você que tá com a glicemia um pouco mais elevada, embora não tenha sido diagnosticada com diabetes, evitem ficar bebendo o suco. O suco é uma caloria que não vai te saciar. Você bebe um copo de suco, não é a mesma coisa do que você comer a fruta, porque quando a gente come, o nosso cérebro fica saciado, ele emite sinais para o estômago, né, para o intestino, e a gente fica saciada mais rápido. Por isso que mastigar bem, né, mastigar várias vezes o alimento é importante para ajudar na saciedade, porque quando a gente mastiga mais, a gente tende a ficar saciado mais rápido e come menos. E a bebida, você beber, não vai gerar essa saciedade do que comer, tá? Beber nunca vai ser a mesma coisa do que a comida, mesmo que tenha a mesma quantidade de calorias de um suco e um prato de comida. Vamos imaginar que você fez um suco mega potente, cheio de coisa. Você não vai ficar saciada igual. Pensem sempre nisso, tá? E aí, para aquelas pessoas que gostam do gás, eu acho engraçado e não é incomum. Eu ouço muito de pessoas que gostam de refrigerante e não gostam de bebida com gás. Eu acho engraçado isso, porque eu penso, se você gosta de refrigerante, que tem o gás, você não gostar da água com gás é estranho, mas isso acontece, né? Não sei se você aqui também bebe refrigerante, mas não bebe água com gás. Mas tentem ir retirando aos poucos o refrigerante. O refrigerante é muito cultural, né? É cultural a gente chegar num aniversário e servirem refrigerante. Então você vai fazer o quê? Bebe. Se só tem refrigerante, a gente bebe água, mesmo que seja água sem gás. Não bebe refrigerante só por beber. Às vezes você pega pelo hábito de pegar um copo lá na bandeja do garçom e beber. Só que o refrigerante não te agrega nada de benéfico. Pelo contrário, tá? Refrigerante é só porcaria, só porcaria. Então, tentem fazer essa mudança do refrigerante para aguinha com gás saborizada. Ou a água natural também saborizada, não tem problema. Bom, me perguntaram aqui, eu já vi também passando, como substituir a carne vermelha. Eu vou falar agora disso, o basicão que funciona, né? Tem duas coisas que eu gosto bastante de fazer. Carne vermelha tem que ser evitado por mulheres com mioma, não é proibido, mas sim reduzir o consumo. Não dá para você consumir todo dia, no almoço e no jantar, carne vermelha. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer almôndega e misturar a carne moída com grão de bico, com lentilha, com ervilha e fazer uma almôndega meio a meio, metade carne, metade proteína vegetal. Ou, se você tá num outro nível, você pode fazer essa almôndega, um hambúrguer só de proteína vegetal. Você pode usar quinoa, você pode usar a lentilha, o grão de bico, a ervilha. Evitem a soja, tá? A soja é fonte de proteína vegetal, mas é importante evitar. A
Soja tem fitoestrogênio e o excesso não é bem-vindo para mulheres com mioma. Como a maioria da soja, né, ela é transgênica, é outro motivo também para não consumi-la. Então, usem proteínas vegetais, só que se você tem o hábito de comer carne vermelha, você pode ir fazendo essa mistura, porque aí você vai estar na cabeça achando que está consumindo só carne vermelha, só que você está usando carne vermelha junto com proteína vegetal, tá? Então, você vai diminuir a quantidade de carne vermelha. Outra opção também é você passar a variar, usar o frango, usar o peixe, usar o ovo e não ficar achando que todo dia tem que consumir a carne vermelha, tá? Ficar sem comer a carne vermelha pode dar anemia? Não estou comendo de jeito nenhum. Bom, a carne vermelha ela é fonte de ferro, sim. Porém, a gente que tem mioma tem que evitar comer carne vermelha todo dia. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar compensar a ingestão do ferro da carne vermelha em outros alimentos. Quais? Feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, os vegetais verdes escuros. Então, você tem ferro no espinafre, na couve, no brócolis, você tem ferro, né, nesses alimentos. Então, as fontes de proteínas vegetais, elas também são fontes de ferro. Então, não caiam nessa de achar que a única maneira de ingerir ferro é comendo carne vermelha, porque você até pode estar ingerindo ferro, mas você vai estar prejudicando, aumentando o risco de seu mioma crescer, aumentando o risco de você ficar mais inflamada. Então, não é assim que funciona. A gente precisa variar a alimentação com outras fontes de ferro, tá? Bom, meninas, uma outra opção, assim, que é básica, simples, que a gente pode fazer no dia a dia é trocar o molho de tomate, né? Molho de tomate é um alimento que costuma vir com sal, açúcar, aromatizantes. Às vezes tem lá ingredientes que são amidos, né? E que tem organismos geneticamente modificados. O que você vai fazer? Qual é o básico que vai funcionar? É você olhar o rótulo, tá? Do extrato de tomate e ter apenas tomate, sal e açúcar. Vai ter sal, vai ter açúcar? Vai. Mas pelo menos não comprem aqueles que tem realçador de sabor, que tem aromatizante, que tem amido. Evitem. E a gente encontra extrato de tomate de marca barata, de boa qualidade, porque os que só tem tomate costumam ser um pouco mais caros. Então, assim, entre comprar qualquer um, você vai olhar desses mais baratos o que só tenha sal, né? Tomate, sal e açúcar. Evitem esses outros nomes estranhos. Só pode ter tomate, sal e açúcar, no máximo, tá? E aí você também pode fazer em casa. Você pode pegar o tomate, misturar beterraba com cenoura e você vai agregar nutrientes no seu molho de tomate. Inclusive, a beterraba, ela tem uma quantidade de ferro também que a gente pode agregar nesse molho de tomate. Então, não quer fazer o molho de tomate em casa? Não quer porque tá com trabalho. O que a gente pode fazer? Compra o molho de tomate, ou esses que só tem tomate, ou o que tem tomate, sal e cebola e açúcar. E aí você vai bater no liquidificador um pedaço de beterraba crua ou cozida, fica a seu critério, e cenoura. Bate e você vai ter um molho de tomate mais enriquecido. Se não for usar tudo, congela em potinhos no congelador. Ou bota na forminha de gelo, ou então bota num potinho de vidro para você usar depois. Mas você vai estar enriquecendo esse molho de tomate. Inclusive para aquelas pessoas que têm dificuldade de ingerir legumes, né? Para crianças, né? Para quem aqui tem filho que tem dificuldade de ingerir legumes, é uma opção você bater cenoura e beterraba no molho de tomate. Então, assim, é um básico, é uma coisa simples, mas que já vai surtir efeitos positivos na sua vida, tá? E por fim, inclusive eu vou aqui, ó, beber água. Bebam água, tá? É o básico do básico do básico que eu vejo diariamente nos meus atendimentos que as pessoas não fazem. Não bebem água porque vai ter que ir mais vezes ao banheiro, não bebe água porque esqueceu, porque não tem uma garrafa. Comprem uma garrafinha de vidro,
ou aço inoxidável. E bebam água, meninas. Beber água é vida. Beber água vai fazer você ir mais ao banheiro, né? O cocô vai ficar mais bonito. Você vai fazer xixi, então o seu xixi vai ser com menos cheiro forte, menos chances de você ter candidíase, de você ter infecção urinária. Beber água vai ajudar no corpo, nas funções do corpo, né? As células a trabalharem melhor, a destoxificar, a eliminar o estrogênio. Então, bebam água. Como, Thaís? Eu ouço sempre que 2 litros de água por dia é o suficiente. Depende do seu peso, tá? Então, o básico? 35 ml por cada quilo. 35 ml por cada quilo de peso, tá? Você multiplica o seu peso por 35 e você vai ver quanto você vai beber de água. Isso é o mínimo. Se você é uma pessoa que tem sobrepeso, que você é obesa, o correto seria você multiplicar a sua massa magra, né? E tirar o percentual de gordura. Mas se você não sabe disso, né? Se você não sabe quanto você tem de músculo, né? De massa magra, você excluiria a massa gorda e multiplicaria. Se você não sabe, faz com o peso total. E se você achar que deu 3, 4, 5 litros, aí você reduz. Reduz pelo menos 1,5 litro, mas não deixem de beber. Bebam água. 35 ml por cada quilo, tá? E aí, não é água de coco, não é refrigerante, não é suco, não é chá industrializado. É água pura, tá? O restante que você beber de líquido vai ser adicional, vai ser extra. O líquido da fruta, o líquido do vegetal, eu tô falando de água mesmo. E para começar, você pode acordar e beber água. Acorda e beba água. 300, 400, 500 ml, o que você conseguir. Thaís, 300 pra mim é muito, que tô começando agora. Começa com 100 ml, 150. Começa. Cria esse hábito. Então, pra gente fechar esse raciocínio aqui, desses simples, do básico que funciona para mulheres com mioma, tá? Que maravilha, a Miri tá dizendo que tá tomando sol e assistindo a minha live. Que maravilha, vitamina D. Então, ó, o básico que funciona é vocês passarem a ter na rotina de vocês isso, acordar, beber água, comer fruta, olhar o molho de tomate que você compra, se preocupar com o temperinho que você tá temperando a comida da sua casa, andar mais do que usar transporte público ou carro, usar o elevador e dividir com a escada ou usar só a escada. Fazer atividades, é isso, tá? É trabalhar a mente, fazer uma meditação. Isso é o básico que funciona. Porque estresse também modifica sua produção hormonal e faz crescer mioma. Lembrem sempre disso. Pessoas estressadas aumentam cortisol, que pode aumentar a insulina, que pode aumentar a vontade para comer doce, que vai aumentar estrogênio e que vai aumentar mioma. Lembra? Cortisol tem que estar regulado. Hormônios devem estar regulados, nem mais nem menos. Devem estar em quantidades ideais para o seu corpo funcionar. Então, esse basicão que eu falei aqui hoje é o que vai fazer vocês começarem na vida saudável, na rotina saudável. E não é para fazer isso só hoje porque eu falei, não. É todo dia. Todo dia. Gravem isso, é todo dia. Vez ou outra pode ser que alguma coisa saia da rotina de vocês, né? Mas no modo geral tem que ser o hábito. Todo dia você não escova o dente, todo dia você não toma banho, eu espero, né? Todo dia você não sai para trabalhar, não come, não almoça, não janta. Então é isso, é o hábito, é todo dia. A vida de vocês tem que ser saudável todo dia. E isso inclui sair um dia pra comer alguma coisa diferente. E isso inclui um dia tomar uma taça de vinho se você gosta. Porém, isso tem que estar dentro de um contexto saudável, tá? A Jaqueline tá dizendo aqui, excelente. Quando descobri os miomas, estavam passando por um momento de estresse, de extremo estresse. É isso aí. O estresse, ele muda muito o fluxo menstrual, a questão hormonal, e aí interfere diretamente nessa questão dos miomas, tá? Eu vou abrir aqui a caixinha antes que termine o nosso tempo. A Mari Francisco tá perguntando,
Sobre o sal, você tem alguma indicação? Indicação que é de diminuir o sal? Se for para diminuir, a minha indicação para você é você fazer um sal com ervas. Você pega o sal, a metade, pega lá 5 colheres de sal, você vai colocar 5 colheres de ervas, de orégano, pode ser também de semente, de gergelim. E aí você vai bater isso no liquidificador e vai botar no pote de sal. Quando você for usar o sal para temperar a comida, você vai estar usando uma quantidade menor de sal, entendeu? Agora, se for sobre comprar sal, gente, sal é tudo sal. Não vou ficar falando aqui para vocês comprarem sal rosa do Himalaia, sal daquilo, sal marinho. Sal é tudo sal. A gente tem que reduzir a quantidade, né? Usar o sal de forma adequada para que a gente não tenha risco de elevar a pressão, né? Mas podem fazer isso, misturar o sal com temperos e aí deixar o pote de sal com essa misturinha. E é algo interessante para quem tem o hábito de usar muito sal, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. A Sam tá perguntando se eu indico algum óleo para fritar a carne. Não, eu não indico fritura, tá? Você não deve fritar nada. O ideal é que a gente não consuma nada frito, tá? E se aí um dia na vida você quis fritar alguma coisa ou foi num restaurante e comeu alguma coisa frita, pouco importa o óleo que você está usando, mas o ideal é que na sua rotina você não frite nada. Se for grelhar, se for passar na chapa, né, na frigideira, não sei se é esse tipo de fritura, né? Fritura de imersão eu não indico nunca. Agora, se for para grelhar, eu indico o azeite, tá? Não precisa ser o azeite extra virgem, pode ser o azeite virgem. Você grelha com azeite o frango, a carne, o peixe, tá bem? A Juliana tá perguntando se tapioca para quem tem mioma faz bem. Por exemplo, a tapioca com ovo. A tapioca, ela é carboidrato refinado, tá? Que fique bem claro isso. A diferença da tapioca para o pão francês é que a tapioca, ela não tem glúten e o pão francês tem glúten. Mas é um carboidrato de alto índice glicêmico que normalmente a gente costuma usar uma quantidade muito grande para fazer uma tapioca de um tamanho que a gente acha normal. Então, atenção à quantidade de tapioca que você vai estar usando. Usar um recheio com ovo é maravilhoso, porque você está reduzindo o índice glicêmico. Tem gente que coloca chia ou gergelim junto com a tapioca para também ter uma fonte de fibra. Porém, eu só faço um alerta, tá? Você pode consumir a tapioca, porém, cuidado com a quantidade. Porque normalmente, você deveria usar por dia, na manhã, numa porção de tapioca, 2, 3 colheres de sopa. Se você passar disso, a quantidade de carboidrato dessa preparação fica muito grande. E normalmente 2 ou 3 colheres de sopa de tapioca dá, olha, uma tapioca bem pequenininha. Então, quando a gente faz no olho, né, fez lá a tapioca, se você for medir, vai dar uma quantidade de tapioca muito grande. A quantidade de carboidrato vai ser muito grande. Então, tomar esse cuidado. Uma dica que eu dou é misturar a tapioca com ovo e fazer a crepioca, né? Que aí você vai estar usando menos tapioca e o volume dessa preparação vai ser maior, então vai te dar mais saciedade, tá? Mas não é um alimento ruim, só tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? A Jaqueline está perguntando se a gente deve cozinhar de maneira geral com azeite. No arroz, no feijão. Sim, Jaqueline, o ideal é você cozinhar com azeite. O azeite é o óleo que é tido como a melhor gordura, né, vegetal para o nosso consumo. Não precisa ser o azeite caro, tá? Porque, de fato, quando a gente aquece, a gente perde as propriedades, né? O cheiro, o sabor, né? O aroma é perdido. Mas o azeite é o óleo que é mais indicado para o cozimento, tá bem? Meninas, recebi aqui a notificaçãozinha de que nossa live vai acabar. Quero me despedir de vocês. Agradecer a participação de vocês. Essa live vai ficar salva, tá? E eu vou abrir
vejo se eu abro, né? Segunda tem feriado, vou abrir caixinha pra vocês tirarem dúvidas de vocês, tá bom? E aí a gente vai se falando, semana que vem eu faço uma nova live, e aí a gente vai tendo esse contato ao vivo e também lá pelo direct, pela caixinha que eu vou abrir, pelos comentários dos posts que eu faço. Deixem as dúvidas de vocês, que eu tô sempre disponível pra ajudar, tá bom? Um beijo pra vocês, bom final de semana, bom feriado, que Deus abençoe e que vocês entendam que o hábito tem que ser, pra virar hábito, tem que ser rotina. Não esqueçam disso, tá? Então tem que se fazer todo dia pra virar rotina. Beijo, eu que agradeço vocês. Tchau, tchau.